Convidamos você para sentar confortavelmente no sofá para que possamos conversar sobre a relação do futebol profissional, clube-jogadores. Até o final da década de 90, século XX, a relação entre clubes e jogadores era totalmente diferente da que hoje temos. Existia a lei do passe. O clube se tornava dono do passe. Ou seja, o jogador era um empregado e muitas vezes não podia definir o seu futuro. Era o radical para o lado do clube em detrimento do atleta. Realmente injustiças aconteciam, porque o atleta pertencia, fazia parte do patrimônio do clube. Ele iria participar de negociações que o seu proprietário determinasse, tanto empréstimo quanto vendas. Se fosse negociado, receberia 16% do total do seu passe. Mas só teria direito a essa comissão depois de 2 anos de vínculo. Os empréstimos tinham negociações diferentes, mas quem menos ganhava era o atleta. Era a escravidão da bola. Aí com a Lei Pelé, tudo mudou. Ao invés de passe, o jogador começou a ter os seus direitos. Lógico, as negociações continuavam, porém, não era mais aquela rigidez do passe. Então, antes da Lei Pelé, o jogador ele tinha direito a negociar os seus salários no final de um determinado período determinado em contrato. É o famoso hora de sentar para pedir aumento. Ele não tinha empresários, ele tinha representantes. Podia ser parente, podia ser um advogado, mas colocado por ele para negociar com o clube e evitar o desgaste da negociação, estragando assim a relação futura. Mas com a nova lei, surgiu a figura do empresário. Surgiram os direitos do jogador. Esses direitos passaram a ser o passe com outro nome. Mas daí, vários proprietários poderiam participar. Entre eles, os empresários que passaram a comprar esses direitos. Agora, lógico, o empresário expandiu e entrou na base dos clubes. E entrou de tal forma que antigamente um menino que sonhasse em jogar futebol ia participar da peneira. Eram 300, 400 meninos naquele dia tendo 5 minutos para mostrar o que sabia. Grandes injustiças. Craques. Tinha uma bola só para dominar, a bola escapava, pronto, era dispensado. Um cabeça de bagre, a bola vinha e fechava os olhos, chutava, aquele chutaço passava perto, ficava no clube. Quantas histórias temos de jogadores que passaram por 3, 4, 5 peneiras em clubes grandes, aí numa foram aceitos e viraram atletas históricos. Agora, depois da nova lei, acabou aquela história, né, do pai pegar seu filho, levar até o clube para treinar, o menino com a chuteirinha. Não! Agora, se não tiver empresário, não entra. E o empresário começou a pegar poder na frente dos clubes. O que no passado era uma vantagem, até digamos assim, covarde, dominante, escravagista do clube sobre o atleta, virou. E o clube passou a ser um marionete na mão de interesses empresários. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância,
por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. No caso do Grêmio, muito se fala que a categoria de base do tricolor em Eldorado, um celeiro que revela muitos jogadores, está na mão de empresários, e é uma meia dúzia. Aí, pessoas que não acompanham o futebol nos bastidores não conseguem entender. Pois bem, eu vou citar um: Pablo Bueno. O Pablo Bueno é o que a gente chama de empresário problema. Ele consegue arrebanhar craques, jovens destaques. Vou citar 3: Ferreirinha, o goleiro Ariel e TT. Esses 3 nomes, na base, eram promessas de serem gigantes, não jogadores medianos que iriam para a Europa, jogarem em clubes ali do meio da tabela, ou ficariam no Brasil jogando nos grandes brasileiros, que já não são tão grandes assim, e se resumem nos últimos anos em clubes formadores de atletas para vender para grandes centros. Mas TT, Ariel e Ferreirinha eram para brilhar. Só que os 3 viraram problema, e não por acaso. O Pablo Bueno, desde o início, ele mostrou proteger os seus afiliados. Mas um proteger meio que esquisito, porque para ele, a carreira do jogador, a qualidade, a história construída nas 4 linhas é o que menos vale. Pablo Bueno trabalha para sugar o máximo que pode do clube. Se o seu atleta vai passar 10 anos num determinado clube, no banco, sem jogar uma vez, mas se estiver ganhando muito dinheiro, tá ótimo. Mas é claro que na prática isso não acontece. Então, o Pablo Bueno claramente levava seus jovens talentos para o Grêmio, ou descobria esses jovens talentos até dentro do Grêmio, tentando entrar, e fechava contrato. E usava as categorias de base do Grêmio, mas até as últimas, para que o Grêmio formasse aqueles atletas que já tinham a qualidade, mas precisavam dos fundamentos. Pois bem, quando o menino chegava ali 17, 18 anos, hora de explodir, começavam os problemas. Porque Pablo Bueno instruía os seus jogadores para criar situações para ganhar cada vez mais e mais. E aquele atleta que o Grêmio investiu, chegou a hora de buscar o retorno, não só financeiro, mas dentro das 4 linhas, virava dor de cabeça. E não por coincidência, Ferreirinha, TT e Ariel começaram sendo destaques pela bola que apresentavam na base, mas rapidinho ao chegar no profissional, só se falava que eles criavam situações prejudiciais ao clube, eles quebravam o ambiente. Sabe o que acontecia? Esses jogadores tinham as suas carreiras empacadas, viviam negociações para serem negociados, para serem vendidos a um preço aquém do que realmente valia. Aí explodiu uma bomba que Pablo Bueno comprou um clube pequeno da Ucrânia, o UCSA. Vou colocar detalhes, porque eu não vou tentar falar o significado da sigla, não me arrisco. Mas ficou claro que a intenção a longo prazo de Pablo Bueno era colocar seus futuros craques na base tricolor, quando eles estivessem prontos para entrar no profissional, criar problemas, para que o Grêmio se livrasse desses atletas assim, o mais rápido possível. Os atletas iriam para o tal do UCSA por preço de banana, e de lá seriam vendidos por verdadeiras fortunas ao futebol europeu, ao futebol que hoje se destaca no mundo. Agora nós temos o chinês com dinheiro, nós temos o árabe com dinheiro, qualquer clube, desde que pagasse. Aí veio a guerra na Ucrânia, claro, quebrou os planos de Pablo Bueno. Ultimamente ele não tem até muitos atletas na base do Grêmio, pelo menos que eu tenho informação. Mas ele continuou agindo da mesma forma. Ferreirinha foi um problema, acabou saindo pelo São Paulo por muito menos que o Grêmio poderia ter vendido. TT foi cedo demais para a Europa por uma merreca, e tenho certeza que o Pablo está ganhando muito dinheiro
em negociações com um atleta que joga bola. E Ariel, que vai ser o grande goleiro do Grêmio, ele é espetacular na sua posição, mesma coisa. Aí a pergunta que fica para o gremista: até quando o Grêmio vai aceitar um Pablo Bueno trabalhando nas suas categorias de base e servindo até como mau exemplo? Porque o moleque que ele está lá, ele não pensa muito em carreira. Ele pensa em fazer um contrato milionário logo de cara, poder ter um carrão, um apartamento, dar uma casa para a família. Tá, é justo. Mas antes de merecer esse salário, ele tem que dar algo ao clube que o formou. Mas não, eles querem pular etapas. Então Pablo Bueno é um exemplo de um empresário prejudicial. Como é que o Grêmio aceita essa presença? Aí alguém vai dizer: mas como que vai evitar? Poxa, se o menino é craque e o Pablo Bueno é o empresário, tem que aceitar. Claro que não! É um craque que não dará retorno após ter a formação encerrada. Que na hora de mostrar ao clube que valeu o investimento, ele vai colocar um monte de pedras no caminho, irá virar um problema no vestiário e será negociado por nada. Então o dinheiro investido não terá retorno. Como agir? Simples. Se chegar um moleque e for de Pablo Bueno, o Grêmio não pega. Não queremos. Mesmo que seja um futuro Cristiano Ronaldo, um futuro Messi, mas e daí? Vai ser um grande craque que irá brilhar em outros clubes, não no Grêmio. Aí a pergunta: será que os grandes dirigentes tricolores não enxergam isso? Ou enxergam e tem algum por fora correndo? Não quero acusar, mas pensar o quê? Porque é um absurdo. É um absurdo ver o que empresários estão fazendo nos bastidores do Grêmio. E o resultado aparece no time profissional, nos titulares. Porque a criançada que vale dinheiro sai pela porta dos fundos por merrecas, enquanto o clube contrata medalhões, ex-jogadores em atividade, aposentados, por rios de dinheiro para virar frequentadores assíduos do departamento médico. Então eu deixo essa questão para você pensar. O que acontece nos bastidores do Grêmio, a grosso modo, a gente sabe. Agora, por que acontece? Tá aí uma pergunta sem resposta.